Olá, queridos. Como eu disse no início, é uma alegria a gente poder se encontrar mais uma vez aqui, mais uma semana. E eu queria fazer uma pergunta para você refletir, já agora no começo, para você pensar como é que tem sido esses dias aqui no 30 Semanas. O que Deus tem falado do teu coração? Quais áreas da sua vida Deus tem ministrado mais? Na paternidade, na orfandade? Qual área Deus tem revelado para você que você precisa superar, que você precisa aprender, que você precisa crescer? O que Deus tem falado para você? O Velho Testamento conta que o Senhor ensinava ao povo que de tempo em tempo eles precisavam se lembrar daquilo que Deus estava fazendo. E até instruía que os pais falassem para os filhos o que estava acontecendo. O que Deus tinha feito, né? E nós temos nos lembrado daquilo que Deus tem falado durante esses dias. A gente precisa trazer à nossa memória aquilo que Deus tem feito. E o que Deus tem feito em sua vida durante esses dias? O que Deus tem revelado a você? A gente vai trabalhar um tema hoje bem legal, que diz assim, entregando-se a uma nova vida. E esse tema nos remete a uma palavra que eu queria convidar você... Elaine, você pode pôr, por favor? Eu queria convidar você a ler comigo. Está lá em Mateus essa palavra. Entregando-se a uma nova vida, é o que a gente vai falar hoje, nessa noite. Cadê? Mateus 9,16. Pode pôr, por favor. Pode apagar a luz. Danilo, apaga a luz, por favor. Eu queria te convidar, você pode... Isso, vamos lá. Vamos ler aqui, eu não vou ler a minha, não. Você pode ler comigo essa palavra? Diz assim, além disso, ninguém... Querido, dá para viver o novo carregando o velho? Na maioria das vezes, não. Deus quer te dar coisas novas essa noite. Deus quer te dar coisas novas esse tempo. Só que se eu insistir em carregar o velho, você não vai dar lugar ao novo. Amém ou não? Amém, querido? Não, mas eu sei, Lauro. Eu sei fazer. Eu sei realizar. Eu tenho diploma. Sabe? Eu tenho experiência. Eu sei cantar, eu sei fazer, eu sei administrar. Se você não der lugar ao novo de Deus, querido, com muito carinho eu te falo uma coisa. Deus não está nem aí para o seu diploma. Deus não está nem aí pelas suas finanças. Ele não depende disso. Deus quer o seu coração, querido. É o seu coração que Ele quer. Deus não está interessado se você é perfeito, faz tudo certinho. Não é isso. A Bíblia fala que Deus escolhe as loucuras para os seres humanos. Porque o que para nós é sabedoria, para Deus é loucura. Deus quer o seu coração. Eu queria te convidar agora, te incentivar nesse momento agora, a você fechar os teus olhos. E por alguns segundos você vai falar para o Senhor trouxe uma palavra para você essa noite. E Ele vai te dizer a palavra. Mas eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E você vai dizer, Senhor, eu estou aqui por... E aí depois eu vou fazer uma oração. Vou te dar um minutinho para você orar ao Senhor. E você vai dizer, Senhor, eu estou aqui por...
Aí você vai falar o motivo. Pode orar aí. Depois eu quero que você repita uma oração comigo, em nome de Jesus. Você pode repetir comigo assim, Senhor? Fala bem alto assim, Senhor. Nós estamos aqui. E nós queremos nos render à tua vontade. Que nada impeça o seu agir. Caia por terra agora. Caia por terra agora. Todo medo, toda angústia, tudo aquilo que possa nos impedir de te ouvir nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós recebemos a tua palavra. A tua palavra. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade em nossas vidas. Nós oramos no nome santo de Jesus. E somente se você crê verdadeiramente, disse aplauda o Senhor bem forte mesmo. Se você crê de verdade mesmo. Entregando-se a uma nova vida. A gente precisa entregar. Nós temos que entregar. A palavra de Deus lá em Mateus 18, 28 diz assim, ó, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Querido, que tipo de luta você está enfrentando? Em quais áreas você tem enfrentado lutas? Que tipo de luta você está enfrentando? Olha só o que a palavra de Deus diz. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O que Deus está fazendo aqui? Ele está trocando com você um fardo. Qual que é a área da sua vida que tem te atrapalhado? São seus filhos? São as finanças? É o teu casamento? Da minha mulher não tem jeito mais. Meu filho, eu olho para ele, só me dá desânimo. As minhas finanças não tem jeito. Eu tento e nada acontece. Ela no trabalho, fofoca, é gente querendo te derrubar. Nessa noite, a palavra de Deus diz, filho, entrega para mim e eu vou te dar descanso. Amém? Amém, queridos? Salmo 55, 22 diz assim, ó, entrega as suas preocupações ao Senhor e Ele susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Quantos aqui foram justificados por Jesus? Você foi justificado? Então entrega que Deus vai te sustentar. É o que diz a palavra do Senhor. Uma outra pergunta. Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já fez essa entrega? Não, Laura, mas eu tenho Deus na minha vida. Eu não estou falando esse tipo de entrega. Qual entrega que eu estou falando? Uma entrega de rendição. Você já se rendeu à vontade de Jesus? Ou você faz as suas vontades? Nós temos que entender o seguinte, ó, a mudança de atitude começa pela rendição, que significa entregar-se, dar-se por vencido. Ou seja, em outras palavras, Senhor, eu assumo que eu não estou dando conta. Eu assumo que eu tenho tentado em meu casamento, mas não consigo, Senhor. Se render. Ser sincero diante do Senhor. Ah, Deus, mas eu tenho lutado com meu filho. Mas eu não consigo, Senhor, já tentei de tudo. O meu pai fazia assim, a minha mãe fazia assim, deu certo comigo, mas com meu filho não dá certo. Jesus te convida nessa noite a render-se a Ele. Amém?
Nesse contexto, decida confiar e entregar sua vida aos cuidados de Deus, assim como suas escolhas e caminhos. Permita-se viver uma vida plena e não uma vida de acasos. Você já se rendeu a Jesus? Você já se entregou totalmente? Eu lembro que quando eu me converti, alguns anos atrás, eu ouvi uma história que eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido. Deus quer que a gente se renda a Ele. Mas muitas das vezes, Deus permite coisas nas nossas vidas, circunstâncias nas nossas vidas. E eu ouvi uma história, né? Uma vez eu vi uma pessoa doente, tremendamente doente, sabe? Desenganadas pelos médicos. E aí eu ouvi uma pessoa dizer assim, uma pessoa muito sábia, muito mais velha, experiente com experiência na fé. Ela falou assim: Lauro, às vezes Deus permite uma pessoa ir no fundo do poço, porque lá no fundo do poço ela não tem onde pegar, ela não tem onde se agarrar, porque está no fundo. Mas quando essa pessoa olha para o céu, o que ela vê lá no céu? O que ela vê, igreja? Hã? Não é nuvens. Quem que mora no céu? Deus. Né? É ilustrativo, mas Deus está no céu. E aí lá no fundo do poço, onde não tem mais nada, ele olha para o céu, o que sobra? Deus. E às vezes Deus permite a gente chegar no fundo do poço, que aí somente assim Ele vai entrar na nossa vida. E aí nós somos obrigados, às vezes muito por conta das circunstâncias, nos render a Ele. Vocês lembram de Jonas na barriga do peixe, não? No primeiro momento, Jonas se rendeu ao Senhor, não? Ou não? Ele falou: não, o quê? Eu vou lá para Nínive? Vou nada. Lá tem um monte de louco matando todo mundo lá, mata criança, mata todo mundo. Para que eu vou para Nínive? Ele pegou, montou no barco e foi para outra cidade. Ele se rendeu à vontade, aquilo que Deus planejou, não? Não. Mas ficou 3 dias na barriga da baleia. Nós precisamos entender que a gente precisa se render ao Senhor, para que esse tipo de coisa não aconteça na nossa vida. Não porque Deus quer, mas que às vezes Deus permite. Por quê? Para que a gente olhe para o Senhor com o coração sincero. Deus é tão bom que nos dá o controle da nossa vida. Deixa que decidamos o que fazer, a quem se entregar e a quem confiar. O que Ele espera de volta é que cada um junte tudo de sua vida e devolva para Ele. Quando fazemos isso, diz a Bíblia, que somos como nascidos do Espírito. Deus nos dá o livre arbítrio. Só que tem uma questão, querido. Você tem o poder da decisão em suas mãos. Você pode se render ao Senhor ou não. Mas a palavra de Deus fala assim, ó: tudo eu posso, mas nem tudo me com. Eu posso tudo que eu quiser. Posso matar, posso roubar, mas eu devo? Não. Eu não devo fazer isso. E a decisão e a rendição? É melhor que a gente se renda ao Senhor. Amém? Em João 3,8 diz o seguinte, ó: o vento sopra onde ele quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com os nascidos de Espírito. Olha só, querido. Neste texto, Jesus mostra como devem ser livres os pés dos nascidos do Espírito. Onde o vento soprar, vamos. O texto nos ensina que o vento tem vontade, tem voz e age. E os que foram alcançados pelo Espírito devem sempre atentar ao seu mover e suas mudanças. Ou seja, nós precisamos estar sensíveis a que o Espírito Santo quer nos dizer. Nessa noite, o Espírito Santo quer dizer algo para nós. Renda-se. Diante desse princípio, podemos aprender que o filho amado é aquele que está disposto a mudar pela vontade do Pai e seguir a sua vontade. O pastor Carlito Paz diz o seguinte: se Deus tiver que escolher entre o seu bem-estar
E o seu crescimento, com certeza ele já escolheu. E eu creio que ele vai escolher pelo seu crescimento. Quando Deus permite uma pessoa chegar no fundo do poço, não é porque Deus quer te maltratar, mas é porque Deus quer que você cresça. E talvez vai ser ali nesse lugar que você vai entender. Amém? Então a pergunta aqui, ó, página 114, para você refletir e para você responder. Você tem dificuldades com mudança? Responda aí, querido. Você tem dificuldades com mudança? Quem que já mudou de casa aí? É fácil mudar de casa? Não. Misericórdia, né? Não é fácil, né? Mas às vezes Deus permite a gente ir para algo melhor ou para algo que a gente vai crescer. Mas você pode responder aí. Você tem dificuldade, sim ou não? Ó, um encontro real com Jesus, com seu amor, pressupõe rendição. Vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto. Primeiro, como vivem os que se entregam a Deus? Como vivem essas pessoas? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2:10. Queridos, somos feitos para praticar as obras que Deus preparou para cada um de nós. Você não foi feito para ser o maior milionário da terra. Se Deus te deu isso, glória a Deus. Mas se Deus te deu isso, é para a glória do nome dele. É porque Deus tem um propósito nisso. Não é por causa de ser milionário. Se Deus te fez presidente de alguma coisa, não é é porque ele tem um propósito nisso. Deus faz tudo com um propósito. Amém? Filhos vivem na casa do pai, seguem os passos do pai, desejam ardentemente ser como o pai. Eles querem ser escutados e escutar o pai. Estar tão perto do pai ao ponto de ouvir as batidas do seu coração. Deus deseja isto de seus filhos. Não é o que fazemos que define quem somos, mas o que somos é que define o que fazemos. Querido, nós somos filhos. É isso que define. Não é quantas vezes eu vim na igreja, não é quantas vezes eu cantei, não é quantas vezes eu levei uma cesta. Não é isso. O que define é porque somos filhos de Deus. Os filhos de Deus querem ser igual ao seu pai. Quer fazer as mesmas coisas que o pai. Eu ouvi um verso uma vez que dizia o seguinte: os pais são o espelho dos filhos. Sabe? Eu já contei várias vezes esse testemunho aqui, mas diante desse contexto aqui eu vou falar novamente. Eu tocava na noite, né, no mundo na música secular, e essa era a minha profissão, estava tudo certo. Mas um dia o Espírito Santo já tinha me convertido, ele veio, e eu aprendi isso com meu pai. Um dia o Espírito Santo falou assim: filho, se você não fizer alguma coisa, ele vai te seguir. Nos últimos 14 anos, nos últimos 11 anos, o Caleb tem me visto no altar. Não sou perfeito, eu tenho um monte de defeito. Mas se isso é verdade, se os pais são o espelho dos filhos, ele não vai me ver num boteco tocando como eu fazia antigamente. Ele vai ver eu falando o nome de Jesus. E é isso que nós devemos ser. A gente tem que estar perto do Pai. Ouvir o coração dele, ouvir a voz dele e querer ser parecido com ele. Amém ou não? Olha lá, 1 Coríntios 7:22 diz assim: pois aquele que sendo escravos foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que é livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Ou seja, nós servimos a Jesus hoje. Nós somos escravos dele. Render-se a Deus é algo maravilhoso. Na verdade, é uma resposta do nosso coração. Sua misericórdia e amor. Somos convidados a nos entregar a Ele, não por obrigação ou medo, mas por amor. Não é por medo, porque Deus vai nos castigar,
porque Deus vai... Não. O que Deus fez com Pedro quando Pedro negou ele? O que Jesus fez? Jesus deu um pé na bunda de Pedro? Não. Jesus amou ele, falou: Pedro, vem cá. Então é o que? É o amor, não por medo, nem por nada, é por amor. Página 115, vamos responder, ó. Reflita. Sua vontade está completamente a Deus? Uma pergunta para você responder aí. Querido, eu aprendi, e a Bíblia fala isso, que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Eu compreendo que Deus sabe, é o único que sabe da minha mente e do meu coração. Sim ou não? Seja sincero diante do Senhor. Seja sincero, em nome de Jesus. Olha lá, o que impede de se entregar completamente? Primeiro, o medo e o orgulho impedem a nossa total entrega a Deus. O medo, o orgulho, a soberba. O resultado é que trilhamos caminhos tortuosos e escuros, longe de Deus. O caminho da rendição pode parecer arriscado, mas o da independência é muito mais e tem consequências trágicas. Eu quero ser independente. Desculpe, querido, mas no plano de Deus não é assim. Nós temos um rei, chama Jesus. E ele tem um plano, ele tem um propósito. Acabei de falar, tudo pode, mas nem tudo me convém. Se eu entreguei minha vida para Jesus, eu devo me render às vontades dele, não mais às minhas. Como diz a canção, que ele cresça e eu diminua. Não é isso? A plataforma paralisante está pronta e o amor de Deus implode este local de prisão, nos dando a liberdade de viver todas as mudanças que Ele dispõe para andarmos nelas. Ou seja, o 30 semanas está nos proporcionando o quê? Mudanças. Como? Deus está falando semana após semana aqui sobre questões que aconteceram, que entraram na nossa vida durante a nossa caminhada. E Deus está dispondo durante esses 30 semanas o quê? A oportunidade de nos conscientizarmos sobre esses problemas e de mudarmos. Só que você precisa se render e confiar em Deus. Lá em 1 João 4, 18, 19 fala o seguinte: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Não amamos porque nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele que nos amou primeiro, querido. É o amor de Jesus. O medo pode ter muitas raízes ou justificativas, porém ele sempre surge de um só lugar. Da onde? Falta de confiança em Deus. Você pode justificar. Confiar naquele que nos amou será o fator fundamental para uma vida rendida. Uma segunda dificuldade para a total rendição é o orgulho. Esse sentimento traz falsas crenças acerca de nós mesmos. Ficamos cegos cegos pela soberba, cremos que podemos ter o controle sobre tudo e todos. Não vemos nossas próprias limitações e fragilidades. Jesus, contudo, nos lembra uma simples verdade. Qual verdade? Está lá em Mateus 6,27. Quem de vocês pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Você pode? Você pode pôr 25 horas por dia para você ou não? Ou diminuir para 23? Não. Tudo está na mão do Senhor. O sábio nos diz: o orgulhoso vem antes da destruição. Perdão, o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Olha como é que acontece. Provérbios 16, 18. Ainda em Provérbios 16, 5 diz assim: o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Gente, palavra de Deus.
Vale a pena ser orgulhoso? Não. Se a gente fosse orgulhar, se orgulhe no Senhor, né? Ainda em Provérbios 29, 23 diz assim: o orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Amém? Uma pergunta para você refletir no 117. Para você refletir e responder. O que tem impedido você render-se a Jesus? O medo, o orgulho ou nada te impede? Você pode responder aí, por favor. Vamos lá, 3. O caminho para se entregar, o caminho para a entrega completa. Quando você se rende hoje, está completamente entregue ao Pai. Cremos nisso, mas amanhã necessitará render-se novamente. E depois de amanhã também, até o último dia da nossa vida. É preciso render-se, acreditar a Deus a razão. Essa será a sua melhor atitude e deve ser a última, como foi de Jesus antes da sua morte. Querido, quando a gente precisa se render? Sempre. Não, Laura, hoje eu me rendi. Amém. E amanhã? E depois de amanhã? Gente, o nosso maior exemplo é Jesus. E olha só o que Jesus fala lá em Lucas 23, 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, ele expirou. Queridos, Jesus se entregou ao Pai, não se entregou? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Quem somos nós para não se entregar? Quem sou eu e você para a gente não se entregar a Jesus, ao Pai, se render à vontade dEle? Jesus é o cara ou não? Sim ou não? E nós? Se Ele fez isso, por que nós não fazemos? Qual que é o problema? Como se render e dar o crédito? Temos também que entender, de uma vez por todas, que em relação a Deus, Ele sempre tem a razão e nós cabe o arrependimento. Em outras palavras, Deus erra? Sim ou não? Não. Tudo que Deus faz é perfeito. E nós, erramos ou não? E o que cabe a nós? Nos arrepender. Só que para arrepender a gente precisa reconhecer. Romanos 3,4 fala o seguinte, ó: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Quem? Deus. Mas vamos pensar aqui, ó, algumas atitudes são essenciais nas pessoas que se rendem. Primeiro, arrepende-se. Arrependimento. Olha o que fala a palavra. Arrepende-se e desvie de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livre-se de todos os males que vocês cometeram e busque um coração novo e um espírito novo. Tem como viver uma nova vida com o velho? Sim ou não? Olha o que diz aqui, ó, lá em Ezequiel 18, 30 e 31. E busque um coração novo e um espírito novo. Nessa noite, querido, Deus está querendo te oferecer o novo. Quantos querem o novo aqui? Você quer o novo? Renda-se. Arrependimento é a chave para começar e aproveitar Arrependimento é a chave para começar e aproveitar a liberdade de uma relação de amor com Deus. É a chave, o arrependimento. Reconhecer. Arrepender-se é mais do que sentir mal por causa das consequências ruins dos seus maus hábitos. É uma decisão, uma atitude ruim, ou uma atitude ruim que tivemos. É uma postura de refazer caminhos, entregando nossa velha vida e pecados a Deus e buscando nele uma nova forma de viver. Só que eu preciso de duas coisas: reconhecer e me arrepender. É comum a gente ouvir as pessoas dizerem com orgulho:
Não me arrependo de nada do que eu fiz. Como se o arrependimento fosse um sinônimo de rejeição a si mesmo. Página 119, vamos refletir e responder. Queridos, há alguma decisão ou atitude em sua vida que se arrepende? Que você se arrepende? Você pode responder aí. Há alguma decisão ou atitude em sua vida que se arrepende? Que você se arrepende? Tem alguma coisa? Submeta-se às orientações de Deus. Lá em Salmo 55, 22 diz assim, ó: entrega as suas preocupações ao Senhor e Ele susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Quem que vai te sustentar? O seu diploma? O seu conhecimento? As suas habilidades? Quantos estão sujeitos a ter um dia mau? Eu já tive dias maus. O dia mau chega para todo mundo, gente. Não tem ninguém que fica livre do dia mau, não. Mas a palavra de Deus fala o seguinte: se a gente entregar, quem que vai nos sustentar? O Senhor. E ainda fala o seguinte, ó: que o justo não venha cair. Amém? Em toda a Bíblia encontramos poderosas histórias sobre homens e mulheres que obedeceram a Deus. Uma das histórias mais impressionantes, está escrita aqui para mim também particularmente, é uma das mais impressionantes. É a história de Noé. Agora imagine o seguinte, meu amigo Mauro. O Mauro daqui a pouco vai ali na Guia Lopes e começa a fazer um barco do tamanho do Titanic. Imagina, Mauro. Aí passa o Valtão lá e vê o Mauro com o barco fazendo lá. E vai perguntar: Mauro, o que você vai fazer com esse barco aqui na Guia Lopes? É exatamente isso que aconteceu com Noé. Imagina o povo lá vendo ele construindo. Diz que nem mar perto tinha. Se eu não estou enganado, nem água perto tinha. Mas estava construindo uma arca. Imagina o tempo que ele demorou para construir isso aí. O que as pessoas falavam e pensavam dele? Louco. Deus fala principalmente através da palavra, da Bíblia, mas não apenas por ela. Ele fala através dos seus profetas, seus líderes, sua família, circunstâncias e também a paz do coração. Deus está sempre falando algo. Essa noite Deus está te falando algo. Deus está nos falando algo. Ele está dizendo algo para a gente nessa noite aqui. E a gente vai fazer o que com isso? Então eu quero que você responda aqui, ó, página 120. Tem alguma palavra de Deus? Tem alguma palavra que Deus está falando a você e ainda encontra resistência na sua vida? Você está resistente a alguma palavra de Deus? Tipo assim, não, Deus, não pode ser isso. Tem alguma coisa, não? Deus está te perguntando essa noite. Vamos lá, confie nos planos de Deus. Jeremias 29:11 diz assim, ó: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los fala, gente, prosperar, e não de causar dano, planos de lhe dar esperança e um futuro. Ei, olha para mim aqui, gente. O que aconteceu com Noé e a sua família? Gente, o que aconteceu com Noé? Se salvaram, mas por quê? Porque eles confiaram no Senhor. O Mauro vai ouvir o Walter ou vai ouvir Deus? Se Deus mandar ele construir um barco ali na Guia Lopes, eu vou atrás da madeira e vou fazer. Em quem que eu vou confiar? Gente, em quem que vocês vão confiar? Essa noite Deus fala assim, ó, renda-se. Deus está falando para você, se renda. Confiar em Deus é uma atitude mais acertada que o humano pode ter. Você quer ser assertivo? Confia no Senhor. Você precisará decidir confiar todos os dias. Às vezes nós estamos aqui dentro da igreja, está o louvor, está tudo incrível, a palavra, o som, o ambiente, a luz. Mas a hora que você sai daquela porta lá,
Você vai ter que continuar confiando no Senhor. Não é nada de emoção, gente, é decisão. Todos os dias a gente precisa confiar no Senhor. É verdade que não é fácil render-se. Não é fácil, não. Muitas forças contrárias, fatos e até mesmo pessoas nos convidam a desconfiar e a desistir. Contudo, não permita que nada e nem ninguém atrapalhe esse caminhar. Siga em frente, vivendo cada dia mais confiante naquele que amou antes mesmo de você nascer. Quem? Jesus! Ele te escolheu lá no ventre da sua mãe, querido. Você nem estava aqui, Ele já estava te amando lá. Sabe quem sabe do seu futuro, querido? É Deus. Não, Laura, eu vou me programar. Eu sou um bom programador. Sabe o que vai acontecer? Não estou desejando. É porque eu já vi acontecer. Ei, aliás, isso já aconteceu comigo. Me programei, tal. Sabe o que Deus fez? Não, filho. Você vai para outro caminho. Você vai fazer outra coisa. Não nos apoiamos nos nossos próprios entendimentos. Uma pergunta para você responder. Hoje tem muita pergunta, gente. Lá na 120. Você decide confiar em Deus? Sim ou não? Gente, não é uma emoção. É uma decisão. Deus está te perguntando aqui. Você decide ou você vai arrepiar? Não. Jesus, quando olhou para você, Ele não arrepiou. Ele falou assim, eu vou morrer por eles. Porque eu amo a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai é que eles sejam resgatados. Jesus não arrepiou, não. Ele decidiu. E Deus está te perguntando essa noite. Ei, filho. O que você decide? Você vai confiar em mim? Aí é você e Deus. Amém? Tenha um caráter ensinável. Em Salmos 143:10 diz o seguinte. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Gente, é Deus que nos ensina. Mas para Deus nos ensinar, nós temos que ter um caráter ensinável. Não, eu sei de tudo, Lauro. Eu não preciso da Bíblia, não. Eu sou bom em matemática, português, em inglês, em conta. Eu sou bom em tudo. Eu sou bom em resolver problema. Ai, misericórdia. Perdão, gente. É o tal do Google. Esse será um processo contínuo que nos levará ao crescimento. É uma metanoia, ou seja, uma mudança em nossa forma de pensar. Então, Deus está nos convidando nessa noite para quê? Para a gente mudar a nossa forma de pensar sobre as coisas. E a gente se render a Ele. A gente se render à sua vontade. Filipenses 1:6 diz o seguinte: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquilo que começou no primeiro dia do 30 semanas, lá no dia 30, sabe quem vai completar? Deus vai completar a boa obra na sua vida. Ah, Lauro, mas eu não estou entendendo. Você vai entender, querido. Você vai entender. Ele vai completar a boa obra. Lauro, mas o meu casamento está... Calma. Renda-se ao Senhor e à vontade soberana dEle. Você nunca está sozinho nessa caminhada. Você tem o Senhor, nosso Deus. Você tem o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em nós. Você tem amigos, irmãos, companheiros de caminhada. E nós temos aqui essa família do 30 semanas. Eu confesso para vocês que chega segunda-feira eu já fico com vontade de encontrar a galera ali no meu pequeno grupo. Sabe por quê? Sinceramente, ouvindo os testemunhos que eu tenho ouvido, eu tenho aprendido muita coisa. E eu vou falar para vocês um negócio. Coisas que eu nem imaginava que um dia eu ia ouvir. Deus está fazendo, Deus está movendo as águas. Aqui você não está sozinho. Amém ou não? Nunca despreze uma lição do Espírito Santo. Gente, não despreze. Pode ser uma frase, um insight que você recebeu na hora aqui da ministração, do louvor,
da ministração da palavra, ou lá no pequeno grupo. O Espírito Santo está todo o tempo falando. Aprenda sempre com todos à sua volta. Uma pergunta, hoje tem pergunta, hein? Olha lá, 121. Você se percebe ensinável? Quem você é? Não, Laura, eu sou ensinável. Eu sei escutar, sabe? Depois que eu escuto, eu avalio, eu analiso. Eu sou ensinável ou não? Amém? Viva o presente, construindo o futuro, um dia de cada vez. Em Mateus 6:34 diz assim, ó: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, não adianta a gente ficar angustiado com o dia 30, com a lição 30. Nós ainda estamos caminhando. Vamos se preocupar com aquilo que Deus está fazendo hoje. Devemos tomar uma decisão de cada vez e viver um dia de cada vez. Ao buscar uma nova atitude, foque nela. Nela até que se torne um hábito. Enquanto adota outras atitudes positivas pelo caminho, não desperdice tempo, aproveite toda a oportunidade para obedecer e estar cada vez mais perto da sua cura. Quantos precisam de cura aqui? Quem não precisar de cura vai direto para o céu. Deus vai te levar já. Eu preciso de cura. Uma pergunta para a gente responder. Reflita. Você tem perdido tempo, você tem perdido mais tempo avaliando seu passado, seu presente ou seu futuro? Pode responder aí, tá? Você tem perdido mais seu tempo avaliando o quê? O seu passado, seu presente, seu futuro. E para a gente concluir, a palavra de Deus fala assim, ó, lá em Mateus 11, 28, 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus quer fazer uma troca com você nessa noite. Quantos querem trocar o fardo pesado pelo leve? É isso que Deus quer fazer. A mudança de atitude é sempre desafiadora. Contudo, quando a fazemos ao lado de Jesus, sempre encontraremos descanso, independente dos problemas que a gente esteja passando. Como Ele promete, Jesus não está convidando os perfeitos e os descansados, mas Ele está convidando os que estão cansados. Ele está convidando os que estão sobrecarregados, os pecadores, os falhos, os imperfeitos, aqueles que têm atitudes autodestrutivas e etc. E aí vai. Eles nos chamam a mudar a nossa maneira de viver e nos promete descanso. Não tenha medo de pedir ajuda a Deus e a nossa. Dessa forma, as transformações serão experimentadas diariamente em sua vida e o resultado serão incríveis. Como relembra o autor Marcos Souza Borges, conhecido como Cote, ele diz assim, ó: aquilo que você reconstrói é sempre melhor que aquilo que você construiu. Quantos precisam reconstruir nessa noite? Ou está tudo ok? A nossa pergunta facilitadora hoje será: quais áreas da sua vida você tem decidido entregar a Jesus hoje? Quais áreas da sua vida você decide entregar a Jesus hoje? Posso pedir para você ficar de pé? Danilo. Você põe aquele lá maior lá? Gente, essa noite o Senhor está nos proporcionando uma oportunidade. Não vou forçar a barra. É você e Deus.
Qual que é a sua decisão nessa noite? Qual que é a sua decisão nessa noite? Eu quero que você feche teus olhos nesse momento. Feche teus olhos aí. E você vai ter uma conversa sincera com o Senhor. O Senhor está te perguntando: filho, qual que será a sua decisão nessa noite? Você quer viver uma nova vida ou você quer continuar vivendo a vida velha? O que você decide? Alguns anos atrás, eu me lembro que eu ia de madrugada pro estúdio que eu tinha em Campo Grande. E em meio a tantas lutas, tantas dúvidas que tinha no meu coração. Às vezes eu ficava de madrugada lá pensando: Deus, o que eu vou fazer com essa situação? Que decisão eu vou tomar? A gente está diariamente diante de decisões que a gente precisa tomar, de atitudes que a gente precisa fazer. E nessa noite Deus te pergunta: filho, qual vai ser a sua decisão? E eu me lembro que numa noite daquelas, eu chorei tanto. Eu chorava, Deus, desesperadamente. Porque eu tinha que tomar decisões e era difícil para mim. Isso envolvia a minha casa, envolvia o meu trabalho, envolvia os meus sonhos. Sabe aqueles sonhos que você sonha a vida inteira? Deus, eu estou lutando pelos meus sonhos, eu estou batalhando. Mas eu estava diante de algumas decisões. E eu me lembro que nenhuma madrugada eu entrei no estúdio e eu não conseguia falar diante de Deus. Eu só chorava. E eu me lembro que eu peguei um papel e uma caneta. E naquela noite, porque eu não conseguia falar, eu comecei a escrever. E aquilo que eu escrevi virou uma canção. Eu quero cantar ela para vocês agora. E aí Deus te pergunta, querido, qual é a sua decisão nessa noite? Eu disse assim: Senhor, estou aqui, tomei minha decisão, eu quero te seguir, então pega a minha mão. Faz tua vontade por completo em minha vida. Cura o que ficou, as marcas e feridas. Eu reconheço tudo que eu fiz de errado. Por isso estou aqui para te dizer: Senhor, muda minha vida, muda minha história, sara as feridas, contigo eu quero caminhar. Muda minha vida, muda minha história, sara as feridas, contigo eu quero caminhar.